Então, a partir de agora, a aula está sendo gravada e eu gostaria de dar as boas-vindas para vocês, né? Nós vamos agora falar um pouquinho, né, da metrologia. E aí eu preparei alguns slides aqui para a gente poder bater um papo, tá certo? E, assim, nós vamos ver aí, né, que vai ter algumas alterações em relação ao nosso planejamento, né? O que aconteceu lá no empreendedorismo também aconteceu aqui, né? A gente vai ter que, né, nós temos agora um período de tempo menor, então nós vamos ter que fazer alguns ajustes para que a gente consiga, né, atingir aí os objetivos. Tá bom, gente? Então, novamente, sejam bem-vindos a todos aí e desejo você sucesso aí nessa nova trajetória aí, para a gente poder aí estar finalizando o período 2020-2021, tá? Bom, como eu disse, né, nós fizemos algumas alterações e o que vai realmente mudar para nós é com relação à parte prática do curso de metrologia. Porque essa disciplina, o que que acontece? Se a gente tivesse no ambiente presencial, nós teríamos, né, aulas teóricas e aulas práticas. Como a gente não está podendo, né, desenvolver nenhuma atividade presencial, então nós vamos ter que fazer algumas alterações na parte prática do curso. O que que acontece na realidade? Né? Ao invés de a gente usar o laboratório de metrologia da escola, a gente vai trabalhar com simulação. Está escrito aí na tela, né? Então, nós vamos estar desenvolvendo as nossas aulas, tanto síncronas e assíncronas. E aí, dentro desse contexto do síncrono e do assíncrono, eu vou estar inserindo, né, algumas simulações virtuais, principalmente relacionadas à parte de instrumentação. Ou seja, em relação, né, ao uso de instrumentos de metrologia. Então, já estou com o material mais ou menos selecionado, né, já fiz uma pesquisa prévia, e aí depois eu vou estar divulgando isso para vocês, né? Então, a parte prática vai ficar dessa forma. O nosso portal, né, de contato, né, onde vocês vão se orientar para receber todo o material, é esse que está na tela aí, ó, www.portalmetrologiafácil.blogspot.com.br, que é o mesmo que a gente já vinha usando anteriormente. Tá ok, gente? Alguma dúvida? Patrick, Fernanda, Yuri, Matheus, Não. tá tranquilo? Então, pessoal, talvez vocês estão se perguntando assim, professor, mas pelo fato de a gente não usar o laboratório de metrologia, a gente vai ficar prejudicado? Olha, eu vou dizer para vocês o seguinte, não é o ideal, tá? O virtual, ele ajuda bastante. A simulação, né? Ajuda bastante. Mas vai ficar faltando aquela coisa assim de você pegar no instrumento, é isso que vai ficar faltando, ó. Pegar no instrumento, pegar a peça, medir, olhar para o instrumento, fazer a medição ali. É como se fosse o contato, né, físico, né, com o instrumento. Isso aí a gente não vai ter, né? Seria utopia, né, da minha parte. Eu não vou dizer para vocês que isso aí vai acontecer, porque não vai. Porque a gente não vai ter essa oportunidade de pegar no instrumento. Mas, no que diz respeito ao conhecimento, né, de como que o instrumento funciona, né, como que faz a leitura, entender, por exemplo, né, sobre as escalas do instrumento, né, as graduações ali, isso aí dá para fazer tranquilamente no virtual. Tá certo? Então, eu vou deixar essa informação para você. Professor Stefanelli. Hein? Sim, o professor Stefanelli, Professor Stefanelli. ele tem material de simulação muito bacana lá. Inclusive, eu devo usar alguma coisa dele.
para a gente estar passando para vocês, tá? Então, gente, o que não vai ser possível é simplesmente isso, é você pegar o instrumento, usar e tal. Então, eu vou tentar, né, assim, da melhor forma possível, fazer uma compensação, né, dessa situação aí. E eu acho assim que se a gente fizer lá um bom trabalho, né, a gente organizar direitinho dentro desse ambiente, né, virtual, eu acho que a gente consegue chegar num bom resultado, tá bom? Espera-se que aconteça isso, né? Vai depender também do empenho de vocês, né, tá bom? E também do meu esforço aí, né, para a gente chegar nos objetivos. Bom, então, nós temos aí os bimestres, não é isso? Bimestre um, 2, 3 e 4, que vai acontecer também, né, dentro de janeiro a março, uma previsão aí em torno de 13 semanas. Então, aquela história, né, vai apertar mais o período, porém, nós vamos ter as 13 semanas ali inseridas, e aí nós vamos ter que fazer uma alteração na questão do planejamento. E aí eu fiz essa tabela aí para vocês também, eu vou deixar ela disponível lá no portal da metrologia, para vocês acompanharem, né, a sequência das semanas aí. Agora nós vamos trabalhar na semana ímpar, né, Fernanda? Então, semana ímpar, Isso. a semana ímpar, da mesma forma, né, nós vamos ter lá aulas síncronas, 1,5 aulas síncronas, que dá em torno aí de 75 minutos no mínimo, para a gente colocar aí dentro desses dois Isso encontros. aí. A Jaine mandou uma mensagem aqui no grupo falando que ela tá com problemas em ver os slides. Eu não sei se já resolveu. Faz 3 minutos que ela mandou a mensagem. Quem é? Jaine? Isso. Ela tem que. Isso pode ser problema da internet dela ou do aparelhinho dela lá, né? Da resolução do aparelho. Talvez se ela sair da sala e entrar de novo, ela consiga, tá? Pode colocar mensagem para ela no grupo aí avisando. É só ela sair da sala e fazer entrar de novo. Ela já tá. Ela tá aqui. O que que ela falou aí? Deixa eu ver aqui. Tá no chat, né? Ela acha que é a internet. Isso aí é a conexão. Gente, então vamos lá. Ah, mas a Jaine pode assistir o vídeo depois, que essa aula está sendo gravada. Depois, se ela quiser lá, vou colocar o link lá dentro do Siga, para vocês terem acesso à aula, tá? Vai ficar no canal do YouTube. Do mesmo jeito que eu gravei a aula de empreendedorismo, estou gravando também a metrologia. Tá bom? Bom, então agora, pessoal, vocês entenderam a tabela aí, né? Nós vamos acompanhar as semanas aí, ó, de acordo com o que está aí. Tempo de aula, 75 minutos no mínimo, máximo 100 minutos. Avançando aqui o slide. Aqui eu já vou passar para vocês a distribuição dos pontos, porque como nós, a gente, nós viemos, né, para o ensino remoto, então agora eu tive que fazer algumas alterações, né, na distribuição, mas vocês vão ver aí, olha, o primeiro bimestre 20 pontos, depois 30, 20 e 30. Então no primeiro bimestre, nós vamos ter o trabalho 1, 4 pontos, trabalho 2, 4 pontos. Esses trabalhos aí já estão disponíveis lá no portal, tá? E depois vai vir a nossa avaliação, valendo 12 pontos. Depois, no bimestre 2, tá vendo lá? Trabalho 1, trabalho 2. Depois vem de novo, ó. Terceiro bimestre. Tá errado aí, né? Bimestre 3, ó. Tem um errinho aí, ó. Bimestre 1, bimestre 2, bimestre. Em vez de bimestre 1, bimestre 3, bimestre 4. Depois eu vou acertar essa tela aí, tá? Então aí vem 20 pontos. Novamente, 4 e 4, 12, total 20. E no bimestre 4, nós temos 30 pontos, 4,
8, né? Total 12, mais 18 de avaliação, total 30 pontos. E eu deixei, gente, as datas aí das avaliações, a primeira, segunda, terceira e quarta avaliação. Vocês perceberam as datas aí? Não tem como sair fora dessas datas, não, tá? Eu tive analisando lá o calendário e vocês veem que ficou quase que uma prova em cima da outra, né? Então nós vamos ter que ter muita, assim, habilidade, né? Muita organização para a gente poder conseguir cumprir isso aí, dentro dessa visão aí do que está sendo proposto aí. Ok, gente? Com relação à entrega dos trabalhos, aí a gente vai conversar sobre as datas, tá? Mas, assim, de antemão, não vai poder sair do bimestre também. Então, você vai perceber que o bimestre 1, né, os trabalhos que estão lá disponíveis para serem feitos, acredito até que você já deve ter feito alguns deles, né? Porque eu não mudei nada, não alterei nenhum trabalho. Eu simplesmente disponibilizei novamente os roteiros, né, dos trabalhos e deixei lá no portal. Então, são 8 pontos e vocês já vão, né, buscando, né, desenvolver esses trabalhos aí. E aí a gente pode, né, deixar para recolher esses trabalhos mais ou menos na véspera da primeira prova aí. Um pouquinho antes, né? Mas não vai poder passar muito não, tá? Vocês podem ver que no calendário lá, ó, do primeiro bimestre, tá vendo lá? No dia 23, que é no dia da prova, já termina. Então, a entrega dos trabalhos tem que acontecer nessa semana aí, né? Os trabalhos vão ser entregues todos pela internet, vocês vão estar digitalizando, né? Vocês têm dificuldade para fazer isso? Para ou usar o scanner, ou então usar o celular de vocês para estar fotografando, né, o exercício, né, e enviando para mim por e-mail. A instrução de envio está lá no portal, tá? E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me falam, que aí a gente conversa, tá bom? Bom, com relação aos objetivos da disciplina de metrologia, esses objetivos são mantidos. A gente não vai alterar nada, né, na programação, o plano de ensino é o mesmo. Então, nós vamos procurar entender a metrologia como ciência, porque na realidade ela é uma ciência, né? E entender, né, como que a metrologia, como que ela se apresenta, né? Tanto no nosso cotidiano, no dia a dia, na medida que ela faz parte, né, da nossa vida, uma vida aqui fora, né, no dia a dia nosso, mas também no meio industrial. Então, no caso de vocês que estão fazendo curso de metalurgia, a gente vai ter essas duas visões, né? Enxergar a metalurgia no sentido geral, tanto, né, aqui fora, né? Nós, né, como consumidores de produtos, né, usuários, não é isso? Dos diversos tipos de serviços que a gente usa, né, no dia a dia, mas também ter essa visão a nível industrial, mesmo porque o custo de vocês leva vocês para o meio industrial. Então, nós vamos trabalhar nesses dois sentidos, né, a aplicação dos fundamentos, das medidas, das medições. A gente já vinha fazendo isso, né, na época lá do presencial. Aprender sobre os sistemas de medidas e unidades, reconhecer, né, e utilizar os principais instrumentos. Eu lembro que a gente não tinha feito nenhuma prática com instrumento ainda, a gente já estava chegando no momento de fazer, aí veio a pandemia, né? Mas, como eu disse, né, a gente vai usar o virtual aqui para as simulações, para a gente tentar suprir essa situação. Então, nós vamos estar introduzindo alguns conceitos de instrumentação, aplicação dos conceitos metrológicos, né, algumas atividades, né, relacionadas, né, à inspeção de produtos acabados. Isso aí vai ficar mais no campo teórico. Mesmo se fosse na escola, seria no campo teórico, né? Aí eu vou tentar trabalhar com vocês alguns conceitos, né, de inspeção, mas nesse campo aí, né? Mesmo porque a gente não tem os instrumentos em mãos para fazer, né? Não dá para pegar na peça, fazer lá a análise, né, da medição. Então, essa parte, esse item 5 aí, ele vai ficar um pouco comprometido a nível prático, tá? Mas a nível teórico a gente vai ver.
Analisar os conceitos metrológicos básicos, a normalização, o impacto das diversas áreas. Isso aí é tranquilo, dá para a gente ver. Sistema de gestão de qualidade, nós vamos falar bastante disso aí, né? Avaliação e controle de processo. É uma visão um pouco mais teórica sobre como que as empresas desenvolvem o sistema de controle de processo. Então, no caso de vocês, por exemplo, né, dentro da indústria, né, aliás, não só metalurgia, mas todas as indústrias, a metrologia ela é aplicada em ampla escala, principalmente na parte de controle de produção, né, na questão lá da busca, né, pela garantia da qualidade, né, mesmo porque, né, as empresas, né, elas desenvolvem, né, e produzem lá os seus produtos. Então, a metrologia ela é uma área assim que tem uma interface muito significativa, né? Então, vocês vão perceber isso aí, né? Essa questão da gestão aí da qualidade, tendo a metrologia como ferramenta, né, de controle. O item 8, né, reconhecer e aplicar as técnicas e metodologias modernas para gerenciamento e monitoramento metrológico. O item 8 ele está muito aproximado do item 7, praticamente, né, está dentro do mesmo grupo, né, que ele está falando também de gerenciamento e monitoramento. Só que a gente entra um pouquinho aí com a questão das normas, né? As normas metrológicas, as regulamentações. Tem algum material para a gente fazer alguma leitura, para a gente poder abordar um pouco mais sobre isso. Então, pessoal, as unidades de estudo, nós temos aí, né, essas duas de vermelho aí, ó, que eu circulei, né? Essas a gente já está até trabalhando um pouco sobre elas. A número 1 aí, olha, aplicações da metrologia, conceitos gerais e definições. Eu lembro que eu passei alguns trabalhos para vocês, né? Principalmente, né, no que diz respeito à questão histórica da metrologia. Eu lembro que eu pedi para vocês fazerem um trabalho para a gente fazer esse resgate histórico, tentando entender como que a metrologia, né, ela surgiu e como que ela foi evoluindo, né, ao longo do tempo e como que ela se apresenta nos dias atuais, né, atualmente, né? O item 3, né, é os órgãos, né, de normalização, né, a parte, né, de credenciamento dos laboratórios. Quando eu falo de credenciamento, não são somente os laboratórios oficiais, né, que regulamentam, que fazem a regulamentação, mas também os laboratórios das empresas, né, que muitas empresas elas têm os laboratórios próprios dela, né, mas aí existe, né, essa que a gente chama de rede, né, e esses laboratórios, né, para eles prestarem serviço ou para eles fazerem, né, as suas atividades rotineiras, né, de medição, eles precisam estar credenciados pelos órgãos superiores, porque tudo tem que funcionar dentro de uma estrutura regulamentada. Então, a gente vai ver um pouquinho sobre isso, né, como que isso pode funcionar, né? Só para citar como exemplo isso aí, quando você pega, por exemplo, um laboratório de ensaios, pensa bem, olha, lá na nossa escola, por exemplo, existe um laboratório de ensaios físicos, que é voltado, né, à área de metalurgia, né? Se você vai lá nesse laboratório e faz um teste físico, pode ser um teste de tração, de compressão, por exemplo. Então, para você emitir um relatório, né, um laudo, né, um relatório ali de execução do ensaio, esse relatório ele tem que estar dentro dos padrões e tem que estar regulamentado, né, de acordo com as normas, para que você realmente tenha condições de garantir que esse relatório ele está de acordo com as orientações e as normas técnicas. E aí esse laboratório, por exemplo, ele precisa ter, né, digamos assim, o credenciamento, né? Então, o laboratório nosso da escola, eu não sei exatamente se ele tem esse credenciamento para ele poder fazer esse tipo de trabalho. Eu acredito que ele faz mais a nível acadêmico, que não exige, assim, a necessidade de ter esse credenciamento. Mas se, por exemplo, um laboratório vai prestar serviço para fora, ou vai atender uma empresa, por exemplo, então, mesmo que você tenha ali o equipamento, né, dentro das condições,
mas esse equipamento ele tem que passar por um processo de aferição, né? Ele tem que ser, tem ali o que a gente chama de calibração do ferramental, né? Que é utilizado nos ensaios, e depois tem que ter uma autorização para que o laboratório possa emitir os laudos e os relatórios de todo tipo de prestação de serviço que ele faz a nível de ensaios. Então, é importante a gente entender isso aí, né? Eu estou dando um exemplo lá da escola, mas isso funciona para qualquer tipo de laboratório, prestador de serviço, tá? No que diz respeito à calibração e padrões e rastreabilidade metrológica, essa parte, ela também está ligada, né, à questão desse credenciamento aí dos laboratórios, né? Na parte de instrumentos, por exemplo, pensa bem, olha, você vai trabalhar com um determinado instrumento dentro da empresa, vamos supor, pode ser um paquímetro, por exemplo, né? Um simples paquímetro, para ele ser utilizado para efetuar algum tipo de medição, ele precisa estar calibrado. Ele precisa atender, né, as regulamentações, né? Então, oportunamente, né, as empresas, o que é que elas têm que fazer? Elas precisam, né, aferir os seus instrumentos, né, paquímetro, micrômetro, relógio comparador, principalmente esses, né, que estão mais voltados à metrologia dimensional, né? Outros instrumentos, por exemplo, né, os medidores de temperatura, medidor de pressão, vazão. Então, dentro da empresa, né, essa área de instrumentação ela é muito vasta. Então, o que acontece? Como você precisa, né, de formar um banco de dados, né, e essas informações são dadas por esses instrumentos, né, sejam eles instrumentos para medição linear, né, ou outro tipo de medição, por exemplo, como eu disse, né. Então, todo tipo de instrumento ele precisa passar por um processo de calibração, tem que estar dentro das normas, de aferição, para eles poderem realmente serem utilizados e para que haja, né, garantia do processo metrológico, né? Então, a gente trabalha dentro do conceito de exatidão, né? Quer dizer, a medida, né, a avaliação da medida, né, o campo admissível do erro e a tolerabilidade, né? Quer dizer, o campo de tolerância permissível ali. Então, tudo isso, né, de acordo, né, com a orientação técnica ali. Então, a questão da calibração e aferição do instrumento é muito importante para a gente ter essa segurança, né, de que todo o trabalho que a gente vai fazer a nível da empresa, ele não seja comprometido. Caso contrário, a gente vai ter sérios prejuízos e não conformidade, uma série de problemas aí de ordem, tanto de ordem produtiva, né, com relação à produção, influência na questão da qualidade dos produtos finais, tudo por conta dos processos metrológicos. Então, nós temos que ter essa garantia aí, né, até mesmo para ter o que a gente chama de validação dos resultados, né, dos dados que a gente está obtendo a partir desses instrumentos. Tá ok, gente? Então, para vocês entenderem a importância que é isso aí, né? Outra questão aí importante, né, o item 8, aí é a parte que eu falei, né, dos instrumentos. A gente vai tentar trabalhar com vocês todos esses instrumentos aí de uma forma simulada, né? Seria bom que fosse, né, no laboratório físico, né, presencialmente, mas não vai ter jeito, então vai ser de forma remota. Outros instrumentos, por exemplo, de grande importância dentro da metrologia, a gente vai estar vendo alguns conceitos também. Vocês podem ver que é muito amplo, né, a parte de instrumentação, né? Tem aí, ó, 10.1, temperatura, os medidores termopares, né? Medidores de força, tempo, frequência, uma série de instrumentos, né, que são aí comuns dentro das empresas, né? Que usa para monitoramento de dados, para, digamos assim, para controle de processo, né? Então, esses instrumentos são fundamentais. Então, é bom a gente conhecer, né, assim, de certa forma. Não dá para aprofundar muito, né? Mas a gente tem uma visão, assim, pelo menos
básica, né, de como que esses instrumentos funcionam, né? Se der para fazer alguma simulação com algum deles, a gente vai tentar também. E acrescentando, né, com esses outros anteriores aí, ó. Embaixo, pessoal, toda essa parte aí diz respeito à tolerância. Tá? Ano passado, né, aliás, 2019, né, eu trabalhei essa disciplina com a outra turma e a gente conseguiu desenvolver essa parte bacana, quer dizer, a parte de tolerância dimensional. Eu até trabalhei no laboratório com os meninos lá, né, fazendo algumas medições. Esse ano não vai ter jeito de a gente fazer essas medições, não, porque a gente precisa de trabalhar com instrumento, assim, presencialmente, né? Mas a gente vai trabalhar os conceitos com vocês, tanto de tolerância dimensional, de superfície e geométrica. Eu não sei se vocês estão lembrados, mas esse assunto de tolerância, ele aparece lá no desenho técnico também, né? Quem estudou desenho técnico, eu não sei se eu comentei com vocês, a aplicação desses conceitos dentro do desenho técnico. E dentro da metrologia, também tem aí uma interface, né? Então a gente vai tentar trabalhar aí com vocês esses conceitos e eu acredito que vai dar certo. Pelo menos assim, de uma forma mais teórica, né? Bom, vou chamar um aluno aqui, quer ver? Pode ser o Patrick mesmo. Patrick, dá uma olhadinha nessa tela aí, por favor. Ok? Lê para mim, por favor. Qual tela? Qual número é, Gilson? É 11? Ou quer dizer A 13. 13? A 13. Lê para nós a 13 aí. No campo da metalurgia. No campo da metalurgia, que é fundamental nos dias de hoje. 1. Melhoramento contínuo. 2. Inovações e aplicações. 3. Produto acabado superando expectativas. 4. Obtenção de resultados internos e externos. 5. Geração de mais produtividade. 6. Atendimento eficaz, serviços, preços, prazos e qualidade. A pergunta que eu tenho para você é o seguinte, valendo para a turma toda, né? Quando eu pergunto para o Patrick, é como se eu estivesse perguntando para a turma toda. Qualquer aluno aí pode fazer comentários. Você concorda com todos esses 6 itens que estão aí, Patrick? Concordo. Você acha que a metalurgia busca, né, esse melhoramento contínuo, as inovações, né, a superação de expectativas, né, em relação ao cliente, não é isso? O mercado aí, os resultados, né? Questão não só resultado, não estou falando só de venda, não, de produtos, né? Mas em relação a resultados de geral, né? Geração de mais produtividade, as empresas precisam produzir, né? Precisa crescer, não é isso? E a parte de atendimento. A minha pergunta é o seguinte, já que você concorda que dentro do campo da metalurgia isso existe, né? Na realidade, isso existe em qualquer tipo de empresa, né? Se você for analisar essa análise aí... Qualquer ramo. Qualquer ramo. Atuação Exato. ou atividade comercial, para se manter viva no mercado, tem que atender esses requisitos. Exatamente. Isso aí é como se fosse a regra de sobrevivência, né? Vamos dizer assim, né? Das empresas. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, já que isso aí faz parte do contexto das empresas, e no nosso caso, né, como a gente está tratando da metalurgia, a área de vocês, né, campo de atuação, que é o foco, né, eu queria saber o seguinte, se você consegue enxergar a metrologia entrando para poder contribuir, para poder alcançar aí tudo isso que está sendo colocado aí. O que você teria a dizer para nós? Você consegue enxergar a metrologia? Com toda certeza. Com toda certeza. Então, pois é, então bacana, isso mesmo. Olha só, a metrologia, né, quando a gente consegue, a gente começa a entender a metrologia, a gente, não só a presença dela no nosso dia a dia, mas a gente começa a entender o seguinte, que ela é essencial, tá? Ela é como se fosse uma área essencial que vai dar para nós
digamos assim, um grande suporte para que a gente consiga buscar essas situações todas aí, ó. A melhoria, a inovação. Por que que a metrologia confere esse apoio, né, às outras áreas? Não é só na metalurgia, mas em todas as áreas. Porque ela fornece para a gente o que a gente chama de base de dados e conhecimentos técnicos e científicos sobre aquilo que está sendo desenvolvido. Tá? Deixa eu dar um exemplo. Edilson, Oi. eu acho que a metrologia ela pode ser linkada muito bem com a confiabilidade daquilo que você está produzindo, né? Com certeza. Você não tem como produzir nada hoje em dia se você não tiver um parâmetro de controle muito rigoroso. Você pode colocar isso para qualquer indústria, tá certo? Ó, imagina só, vamos pegar um exemplo aqui simples. Eles não estão tentando produzir vacina aí? O que vocês acham? Tem metrologia lá na produção de vacina? Sim ou não? Com certeza. Olha a quantidade digamos assim, a importância que tem a metrologia dentro desse aspecto aí. Estou vivendo essa crise sanitária aí, estou saindo um pouquinho do campo da metalurgia, porque é uma coisa que está acontecendo agora com a gente. Então você vai perceber que a metrologia ela entra também dentro desse campo. E é fundamental para a gente ter o que a gente chama lá de eficiência, né, da vacina, não é isso? Quando a gente traz esse conceito para dentro da nossa área de metalurgia, a gente vai ver a mesma coisa. Então, nós estamos aí, né, na formação de conhecimento, de banco de dados, de ter aí um certo grau de informação que precisa ser informações confiáveis para que a gente possa avançar, entendeu? Porque se a gente não tiver segurança daquilo que está sendo feito, não é possível. Então, aí eu queria que vocês enxergassem a metrologia como uma área que chega para contribuir. Ela não tem um fim nela mesma, a metrologia. Ela não é um fim nela mesma. Mas ela é o quê? Um meio, né? Digamos assim, de apoio e que é muito importante a contribuição que ela dá em todos os setores. E aí, gente, uma das principais operações básicas da metrologia, então a metrologia ela atinge, assim, quando você falar assim, olha, aplicação da metrologia, o que eu vou pensar? Eu vou pensar em ajuste, verificação e calibração. Eu sempre trabalho dentro dessa visão, né? Então, no caso do profissional que trabalha com metrologia, né, que pode ser o técnico, o metrologista, né, ou o técnico em metrologia, então é ele que vai ser o quê? O responsável, né? Muitas vezes em medir, comparar os resultados, propor essas melhorias. Muitas vezes, né, é ele que vai ser responsável em fazer a liberação, de fazer lá o laudo, né? Dar o atestado, esse atestado que o Patrick falou, né? De confiabilidade, não é isso? Então, baseado em que ele vai fazer isso? Baseado num certo grau de conhecimento e de garantia. Porque quando é a empresa, por exemplo, que está fazendo, né, digamos assim, a certificação do resultado dos produtos, ela dá o atestado de garantia de confiabilidade, que envolve segurança, né? Então, existe uma série digamos assim, de situações que são colocadas, né? Então, no sentido assim de que se tiver que fazer alguma coisa, por exemplo, para melhorar, né? Igual, por exemplo, muitos produtos, né, com o tempo, eles precisam passar por um processo de melhoria, de readaptação. Às vezes ele recebe uma inovação tecnológica, né, e ele precisa ser reavaliado. Então a metrologia está sempre aí, dentro desse contexto, dando esse apoio aí, né? Então, no caso, por exemplo, quando surgem problemas, né, de qualidade ou problemas de segurança, em todos os aspectos, a metrologia ela entra, reafirmando, né, a sua importância e usando, né, o seu know-how, né, para chegar nesses resultados aí. Então é como se fosse, por exemplo, um apoio, né? Então enxergar a metrologia como ponto de apoio
de crescimento e de melhoria, tá? E aí a gente vai, quando a gente começa a pensar dessa forma, nós vamos pensar que a metrologia não é só saber medir. Então não é só ir lá, pegar o instrumento e fazer a medição e chegar num determinado resultado. Na realidade, a metrologia é muito mais do que isso, né? Então a gente vai perceber que ela tem, né, dentro do seu bojo, né, do seu contexto, uma responsabilidade também, né? Uma responsabilidade social, existe a questão da ética também, né? Então existe aí todo um contexto porque basicamente atinge, né, as pessoas, né? O consumidor final. Então, metrologia não é só medir. Essa parte essa parte da metrologia que a gente pensa mais em termos de medição, é como se fosse apenas uma parte, mas ela envolve um contexto geral e amplo. Na realidade, ela atinge todos os aspectos produtivos, né? Todos os sentidos, até no aspecto comercial, né, que envolve, por exemplo, marketing, outros aspectos, por exemplo, que envolvem pesquisa, desenvolvimento, né, de novas técnicas. A metrologia está presente nisso aí tudo. Então, hoje em dia, por exemplo, pessoal, existe a visão também, uma visão mais atualizada e moderna da metrologia 4.0. Não sei se vocês já leram alguma coisa a respeito, mas aí a gente tem agora a chegada de novas tecnologias que vão incorporar ao que nós já temos de existente. Então, com o advento aí de equipamentos mais modernos, né? Então a gente vai poder, por exemplo, trazer o que a gente chama de interconectividade dos equipamentos. O que é isso? É fazer uma ligação, né? Fazendo com que os instrumentos trabalhem de forma mais integrada, né? Com isso a gente vai garantir, por exemplo, mais velocidade, integridade e inteligência. Ou seja, na metrologia 4.0, a gente está falando da inteligência das máquinas. E como a inteligência, né, ela vai fazer parte do contexto da indústria, de um modo geral, mesmo porque nós teremos máquinas mais inteligentes trabalhando, a metrologia também ela vai avançar nesse sentido. Porque ela é como se ela fosse junto, né, dentro do processo de atualização tecnológica. Então, nós teremos aí, de repente, instrumentos, né, tecnologicamente avançados, né, a internet fazendo parte desse contexto. E quando eu falo, por exemplo, de internet, aí a gente vai voltar naquela questão da formação do banco de dados, né, das informações importantes que a metrologia tem condição de conferir, né? E esse fluxo de dados, ele fica um fluxo de dados assim mais dinâmico, né? De forma mais rápida. Então você tem como trabalhar esses dados, né? Porque a metrologia forma esses dados. Então a gente tem condição de trabalhar isso de uma forma mais efetiva. E eu creio que ela vai, né, ajudar bastante aí no desenvolvimento dessa indústria 4.0 que está despontando aí. Tá certo? Então a gente começa a perceber então a metrologia como área transversal. Lembra que existem as outras áreas e ela entra transversalmente, principalmente como ciência de soluções, né? Trazendo essas informações para dentro desse contexto da indústria, favorecendo as indústrias nesse avanço, nesse crescimento, melhoria dos processos, etc., né? Para que nós tenhamos cada vez mais produtos mais aceitáveis, né? Qualidade aí, o cliente cada dia mais exigente, e procurando as empresas, né, fazer a parte delas. E isso não pode ser diferente em nenhuma das áreas, inclusive na área de metalurgia, que é o nosso campo aí de atuação. Aí, gente, como a gente está falando da meteorologia, né, Patrick? E falando da metalurgia e da metrologia, né? Quer dizer, são duas áreas aí. Eu coloquei na tela aí para vocês. Olha lá, por favor. Metalurgia extrativa, metalurgia física, metalurgia de transformação. São três grandes áreas da metalurgia. Eu estou propondo para vocês que vocês façam uma pesquisa
Tá certo? Isso aí é um trabalho, eu acho que eu até já tinha passado esse trabalho para vocês, eu não sei se eu cheguei a recolher. Além dos trabalhos que já estão lá na... Esse trabalho não está lá, não. Eu vou colocar ele lá amanhã, tá certo? Mas, além dos que já estão lá no portal, eu queria que vocês fizessem uma pesquisa procurando identificar, dentro dessas 3 áreas que estão aí, tanto na metalurgia extrativa, na metalurgia física e na metalurgia de transformação, você identificar, pode ser uma delas, não precisa ser nas 3, não. Você escolhe uma. E aí você vai pesquisar onde a metrologia poderia entrar, ou em algum tipo de processo, ou em relação a algum equipamento. Por exemplo, na metalurgia extrativa, onde que a metalurgia poderia contribuir? Que tipo de serviço, que tipo de processo, tem algum equipamento lá, né? A medição, a norma, onde que a metrologia poderia entrar? Na metalurgia física, a mesma coisa, e nessa metalurgia de transformação aí, ó, na área de conformação mecânica, por exemplo, na parte de produção, né? Onde que ela poderia entrar? Então, eu queria que vocês fizessem essa pesquisa, e aí, se você quiser, né, aqui eu vou estar passando para vocês aqui uma orientação, olha, você pode fazer dessa forma que está aí, ó, esse fichamento de resumo aí, ó, como se fosse um resumo, tá? Uma síntese, né, das principais ideias contidas na obra. Aí o aluno elabora as suas próprias palavras a interpretação do que foi dito. Então, você vai focar aqui, escolher uma dessas áreas, pesquisar a contribuição da metrologia dentro de uma dessas 3 áreas, ou pode ser num equipamento específico, e aí você vai escrever o fichamento. Aqui na frente tem um exemplo de um fichamento, de conteúdo, né? Tá vendo, ó? Você pode fazer desse tipo que está aí, ó. E aí você envia para mim, por e-mail. Você pode enviar até o dia 23. E vai ficar junto com aqueles trabalhos que já estão lá na plataforma. Ele vai ultrapassar os pontos do bimestre, que lá foram distribuídos, se não me engano, 8 pontos. Aí, quem fizer esse trabalho para mim aí, quando ele for fazer a prova, tá entendendo, gente? A prova não vale 12, então aí ele vai ganhar 2 pontinhos lá na prova. Aí a prova já vale 10, entendeu? Esse trabalho aí já é como se fosse um adiantamento dos 2 pontos da prova. Entenderam? Quem não fizer esse trabalho, fala assim, não vou fazer não. Então a prova dele continua 12. Quem fizer o trabalho, ele já entra com os 2 pontos do trabalhinho dentro da prova. E a prova vale 10. E os 2 pontos já entram garantido dentro da prova lá. Beleza? Aqui tem um outro tipo, né, de síntese conclusiva. Você pode fazer desse jeito aqui também, ó. Se quiser fazer dessa forma aqui, aqui é um exemplo, né? Outro exemplo aqui. Aqui estão os trabalhos que estão disponíveis lá no portal. Olha lá, trabalho 1, 5 pontos. Trabalho 2, 4 pontos. Você vai perguntar para mim assim, mas não são 8? É porque eu estou dando um ponto a mais aqui de bônus, tá? Então, olha bem, além de eu fazer isso aqui, né, Fernanda, ó, de pedir esse trabalho para vocês, valendo 2 pontos, para ser acrescentado na prova, deduzindo os 12 pontos, né? Quer dizer, esse trabalhinho aqui vale 2, né? E aí, esses aqui já estão disponíveis lá, e ele tem um ponto a mais, como se fosse um brinde aí para vocês, fazerem. Outra coisa importante também, gente, é que eu deixei um vídeo, tá vendo aí, ó, vídeo 1, valendo como aula assíncrona, para vocês assistirem, tá? E lá na prova, na avaliação do dia, lá do dia 23, eu vou dar uma questão na prova em cima desse vídeo aqui, tá bom? Então, da minha parte, é isso que eu queria conversar com vocês. Estou à disposição para dúvidas, perguntas, que essa aula de hoje é uma aula mais
inaugural mesmo, para a gente poder conversar e acertar as coisas, para a gente poder partir para frente aí nos próximos encontros, né? Como a gente ficou um tempo sem encontrar, então achei conveniente a gente bater esse papo e dar uma acertada nas coisas. Ok, pessoal? Dá um feedback para mim aí. Ok. Eu disse, você pode colocar lá o blog, né? O site lá no depois? Eu mostrei para vocês no início aí, Metrologia Fácil. Escreve aí, www.metrologiafácil, aliás, www.portalmetrologiafácil.blogspot.com.br. Eu vou mandar um e-mail para todo mundo amanhã, aí eu coloco o endereço lá. Pode ser? Beleza. E, gente, essa aula, como eu disse, ela está sendo gravada e ela vai ficar disponível no YouTube. O link da aula, se você quiser assistir de novo, você vai lá no Siga, vai estar lá no Siga também, tá? Aí você pode acessar por lá também. Os exercícios e atividades, tem o link no Siga. Clicando no link do Siga, você cai no portal. Se você for direto no portal, tá lá. Então vai funcionar dessa forma, tá bom? A nossa disciplina. E aí nós vamos avançando aí, né? E eu aguardo vocês na semana que vem. Lembrando que semana que vem, terça-feira, né, tem aula, não tem aula de metrologia. Aí a gente vai ter aula de metrologia na quinta-feira, de acordo com o calendário que eu passei para vocês. Combinado? Então, pega esses trabalhos aí, termina, né, tudo que tiver que terminar, segue as orientações de envio e qualquer dúvida vocês me falam, tá? Beleza? Então, boa noite para vocês. Fica com Deus aí. Um abraço. Até semana que vem. Um abraço, até mais. Falou.